Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu tô fazendo uma página aqui para acrescentar no meu estudo das mulheres da Bíblia, com as fotos das meninas que nós vamos falar hoje. Então eu passo cola na mão e coloco no meio de duas páginas. Eu vou dar uma fechadinha aqui para poder secar. Eu coloco uma tirinha de cola e vou passando a beirada da folha na cola. Depois é só adicionar no meio da página. Bom, eu vou começar fazendo uma oração e já vou começar a iniciar o estudo, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço a Tua presença entre nós. Senhor, venha nos nossos corações. Que o Senhor nos renove, nos restaure a cada manhã. Possamos começar um novo dia. Que as nossas atitudes sejam feitas, guiadas por Teu Santo Espírito. Que através da história que nós venhamos a estudar hoje, em mais uma mulher da Sua Santa Palavra, venha nos ensinar, nos edificar. Te pedimos em nome de Jesus. Eu vou iniciar mais uma história hoje, né? Sobre as mulheres da Bíblia, que é a última de Números, que são 5 meninas, 5 irmãs, e que fizeram uma transformação na lei de Deus sobre o povo de Israel, tá? Então eu vou, quem quiser me acompanhar, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, tá em Números 26, depois 27 e depois 36, tá? Então eu vou iniciar aqui a primeira passagem que fala sobre elas, que são 5 meninas, chamadas Mahla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São 5 irmãs. Vou começar aqui, tá? No versículo 30, do capítulo 26 de Números. Estes foram os descendentes de Gileade. De Zecer, o clã Gezerita. De Eleque, o clã Eletita. De Ariel, o clã Arielita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semita, o clã Semiarita. De Efer, o clã Eferita. De Zelofeade, filho de Efer. Não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Mahla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. O que fala? Na Bíblia, geralmente quando fala em genealogia, eles só colocam os homens, né? Raramente cita mulheres. Então, quando cita as mulheres, são coisas importantes que elas fizeram. Essas 5 mulheres, elas fizeram uma alteração, conseguiram alterar a lei de Moisés, né? A lei de Deus no povo israelita através da ação de Moisés, né? Da ordem de Moisés. Então, elas eram filhas de Zelofeade, tá? E esse Zelofeade, ele era descendente de Manassés, que era o filho de José, né? Lembra que José teve Manassés e Efraim. E aí, de Manassés, veio vários, né? E até chegar em Zelofeade. E do Zelofeade, ele não teve filho homem, ele só teve 5 meninas. Então, ele só teve 5 mulheres, tá? Elas já estavam adultas. E aí, o que aconteceu? Porque a história delas aqui, porque elas foram citadas aqui na genealogia, sendo que mulher não é citada, né? É desconsiderada. Aí vai para o capítulo 27, a herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. O nome de suas filhas eram Mahla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, nem se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai.
Diga aos israelitas que se um homem morrer e não deixar filho, transfira sua herança para a sua filha. E se não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. E se não tiver irmãos, dê aos irmãos de seu pai. E se ainda o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo de seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, elas conseguiram mudar a lei. Elas viram que elas não eram casadas, elas eram solteiras e elas iam ficar sem herança, elas iam ficar sem uma terra, elas iam ficar sem ter onde ficar. Então, elas tiveram coragem de chegar até Moisés e pedir que elas tivessem direito, né, ao que era delas, que era do pai delas, e que desse a herança que era, né, por direito a elas. E aí, como isso nunca aconteceu, Moisés levou ao Senhor. E o Senhor viu que elas tinham razão. Deus é justo, né? Viu que elas tinham razão e falou, não, elas estão certas, você pode dar a herança delas, que pertence a elas, e daqui por diante vai ficar assim. E aí, né, foi que a gente acabou de ler. Se não for para as filhas, então que seja para os tios, para os irmãos do pai, que seriam os tios, e assim até chegar ao último parente que houvesse na família. Então não iria se perder aquela terra. Tá? Depois passa para o capítulo 36, que é a lei da herança das mulheres no caso das filhas de Zelofeade. Os chefes da família do clã Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, eles sempre repetem, né? Que pertence aos clãs descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou o meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou Zelofeade e as suas filhas. Agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos, israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual elas se unirem por casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo a qual se unirem por casamento. E a propriedade dela será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem elas agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança de Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança de seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Tisa, Ocla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Então foram essas as citações sobre essas 5 moças, que são, né, Malá, Tisa, Ocla, Milca e Noa, que são irmãs filhas de Zelofeade. E agora eu vou fazer o resuminho, vou ler o meu resuminho aqui, o meu estudo, porque tem algumas situações que às vezes a gente lê aqui e lê e não entra muito na cabeça, né? Então, eu sempre dou uma aprofundada aqui para conseguir compreender melhor. Então, agora eu vou passar aqui para as anotações no meu caderno, tá? Eu fiz aqui uma decoraçãozinha com as tape com dourado, escrevi os nomes delas aqui. E depois eu fiz uma página com essas fotos aqui que eu achei no Pinterest, que tem o nome delas. Tá? E acrescentei a página aqui no meio. Então, eu vou começar aqui. A descrição delas, das histórias delas, tá em Números 26, no versículo 33, que fala sobre a descendência. Tá no capítulo 27, no versículo 1 a 11. E tá no 36, versículo 1 a 12, que foi esse que a gente acabou de ler, tá? A sociedade israelita antiga era patriarcal, e os relatos bíblicos muitas vezes refletem os valores da época em que foram escritos. Por esse motivo, o nome das mulheres raramente aparece em genealogias nas escrituras.
O nome das filhas de Zelofeade provavelmente foi mencionado devido à sua coragem em reivindicar um direito antes nunca solicitado. Zelofeade era da tribo de Manassés, filho de José, que acabou padecendo no deserto e não participou de uma revolta que teve contra Moisés. Ele não estava entre os seguidores de Corá. E aí eu quero entrar um pouquinho. Esse Zelofeade, lá diz, quando elas falam perante Moisés, nosso pai não teve nenhum, ele não estava entre os seguidores de Corá. Esse Corá, ele fez uma revolta, tá lá no capítulo 16 de Números, contra Moisés. Mais uma vez foi inveja e ciúme, tá? Porque ele chegou para Moisés e disse que como eles também, que Deus estava no meio de todos, que Deus falava com todos, por que eles tinham que obedecer a Moisés? Então eles não estavam aceitando a ação dos sacerdotes e também do Moisés, que falava diretamente com Deus. Eles achavam que eles também tinham o direito de dar ordens. E Deus, na verdade, designou somente a Moisés, né? E através de Moisés passasse a ordem para outros, passasse a ordem para outros, mas a ordem vinha direta de Moisés. Deus passava primeiro para ele. Então eles chegaram reclamando que eles não queriam obedecer Moisés e que Deus podia falar diretamente com eles e eles mesmos mandar no povo deles. Que cada um tinha, seu grupo lá que mandava. E aí o Senhor ficou furioso e o Senhor queria matar eles ali na hora. Mas Moisés era muito bonzinho, gente. Moisés era bonzinho demais. Moisés ajoelhou na hora, botou a cara no chão e pediu a Deus que tivesse misericórdia, que não acabasse com eles. Você imagina, né? Estavam brigando com ele, batendo de frente com ele, e mesmo assim ele pediu a Deus que tivesse misericórdia daquelas pessoas. E aí o Senhor falou assim, aí Moisés disse assim, o Senhor vai acabar com todo o povo por causa de um grupo, que Deus queria matar todo mundo. Aí o Senhor falou assim, não, você tem razão. Então você separe as outras pessoas, nenhuma fique perto da tenda deles, porque eu vou fazer justiça com eles e as famílias deles. E quem estiver perto da casa deles, ou encostado em algum bem deles, também vai padecer. E aí, todo mundo que ficou com medo se afastou. E aí, todos aqueles que estavam dentro da tenda, eram 3 homens. Era Corá e mais outros que eu não lembro mais não. E aí, o Senhor engoliu, ele fez a terra engolir a tenda, a família toda, quem estava dentro da tenda que nem era da família, ou quem tivesse com algum bem desses 3, e eles foram engolidos pela terra, foram para o mundo dos mortos, direto, vivos. E aí todos escutaram os gritos deles. Lá diz, que eles foram jogados no mundo dos mortos. Então, aí eles desapareceram, o Senhor fez eles desaparecer, a terra engoliu os 3. Então, essa foi a história que aconteceu nessa revolta, que elas falaram, meu pai não estava nessa revolta entre os seguidores de Corá. Então, o pai dela, esse Zelofeade, não estava no meio desse grupo que estava contra Moisés. E estando contra Moisés, estava contra Deus, Porque Moisés, ele foi designado por Deus, era da vontade de Deus, que ele que fosse comandasse o povo. Então, aí Deus ficou furioso nessa revolta aí, tá? Então, na verdade, o Zelofeade, ele morreu pelo próprio pecado, o pai delas. O seu falecimento foi comentado por toda a nação, porque ele morrera juntamente com a geração mais antiga. Nessa época aqui que aconteceu essa reivindicação das mulheres, eles já estavam quase chegando perto de Canaã, tá? Já estavam próximos já de Canaã. Tanto que já está no final de Números. E aí, entrando em Deuteronômio, já vai vir, o Josué. Moisés vai morrer. Então, eles já estavam próximos a entrar na Canaã. Quando chegasse Canaã, as terras iam ser divididas entre as tribos, de acordo com as famílias, o número de famílias. Então, se elas entrassem nas tribos sem ter nada, quando chegasse lá em Canaã, elas não iam ter uma terra para elas. E elas iam ficar à mercê, dos outros. Então, elas viram que elas estavam chegando perto de Canaã, que o pai dela tinha morrido, o pai dela era justo, não tinha pecado nessa revolta, ele só tinha pecado por ser... Lembra que o Senhor, ele enrolou, ele ficou mandando o povo rodar, porque o povo ficou falando para Moisés que eles nunca iam entrar, que eles não acreditavam que ia ter terra nenhuma. A maioria dos povos que saíram do Egito, eles morreram antes de entrar em Canaã. Deus não permitiu que eles entrassem em Canaã, porque eles ficavam reclamando.
falando que Moisés não tinha que ter tirado nada deles de lá, que eles só ficavam no deserto passando fome e sede, que eles não iam entrar em terra nenhuma, que Moisés estava enganando, blá, blá, blá. Então, ele estava no meio desse povo mais antigo, que veio do Egito, que é a geração mais nova que entrou em Canaã mesmo. Mas tem que o Josué entra e mais uns outros dois que são filhos dos mais antigos. Mas a primeira geração que saiu do Egito não entra em Canaã. Então, esse Zelofehad estava entre a geração mais antiga. Então, ele simplesmente tinha morrido naturalmente, causas naturais. Ele não tinha morrido nessa revolta de Corá, tá? Então, sua morte também foi comentada porque ele não tivera filhos homens, somente mulheres. Eles acreditavam que naquela época, quando Deus deixava a pessoa morrer sem ter filhos, era como se fosse um castigo. Então, para um homem naquela época, não ter filhos homens é como se ele tivesse cometido algum pecado e Deus castigou não dando filhos homens, só filhas mulheres. Coitada das mulheres, né? Então, a morte dele foi muito comentada por causa disso. Primeiro, ele estava entre os mais antigos do grupo ali, então ele já devia ser bem conhecido. E segundo, porque ele não teve nenhum filho homem, ele teve 5 meninas, mas nenhum menino. Então, achavam que Deus estava castigando ele. Zelofehad teve somente 5 filhas e elas se achegaram até Moisés para reivindicar a herança de seu pai. Até aquele momento, a lei hebraica só concedia direito aos homens, filhos homens, porém elas tiveram a coragem para mudar essa história e obter seus direitos. Por falarem e por viverem uma vida de retidão diante do Senhor, receberam a possessão da herança por parte do Senhor. E através da vida e do pedido delas, todos aqueles que não possuíam filhos homens passariam sua herança para as filhas. Então, todas as outras mulheres, né, que só tiveram irmãs, não tiveram irmãos, elas também iam conseguir aquele direito, graças a elas, né? A iniciativa que elas tiveram de tomar a frente e chegar a Moisés e pedir essa alteração da lei. Então, essa foi uma dos ensinamentos que elas deixam para nós, porque elas foram confiantes, elas foram corajosas, né? E não deram ouvido certamente às outras pessoas que podem ter criticado elas, desencorajado elas, e foram até Moisés, e por isso o Senhor viu que elas estavam fazendo um pedido justo e que ele ia honrar esse pedido delas, e que elas eram boas mulheres, né? Mulheres virtuosas. Então o Senhor viu que elas realmente mereciam e era justo dar para elas, tá? Então aí, além dessa coragem que elas tiveram de estar ali, né? De falar com Moisés diante do tabernáculo, o nome delas tem um significado muito intenso, muito forte, que reflete na atitude delas. Que antigamente, né, na época deles, todos os nomes tinham significado. E geralmente a vida, algumas seguiam realmente o nome, outras, né, se desviavam e não cumpriam com o significado do nome. Mas os pais sempre desejavam que os filhos ou as filhas tivessem em suas vidas os significados dos nomes, tá? Então eu vou falar aqui o nome de cada uma, que é bem interessante. A Macla, ela significa confiança, o nome dela. Toda mulher deve ser confiante em seus propósitos, que não se abala com as circunstâncias, nem esmorece ante as adversidades da vida. Ela era a filha mais velha, tá? Então Macla era a filha mais velha. No significa que ela não se detém, que ninguém pode deter. É aquela que persevera na oração. Não é parada, ela não é detida e nem interrompida. Persevera em seu propósito e em conhecer a Deus. É aquela que crê até o fim, até que o plano de Deus seja cumprido e determinado, ela é cheia de fé. Depois, Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados, que não está amarrada aos cuidados deste mundo, mas que anda pela fé em Deus todos os dias da sua vida. Ogla é a mulher abnegaga, desprendiosa e fiel a Deus. Milca significa aquela que tem autoridade. Existe diferença entre ter autoridade e ser autoritária. Milca representa a mulher com autoridade, respeitada por seu marido, seus filhos e por sua comunidade. Tirza significa deleite, a delícia da vida e prazer e alegria de Deus. Ela é como a menina dos olhos de Deus, a noiva, a igreja.
Todas as filhas de Zelofeade receberam a sua herança pela retidão que tiveram a Deus. Seus nomes e significados representam claramente o relato de uma mulher virtuosa, uma mulher confiante, temente a Deus, que cuida da casa, que trabalha, que se esforça, que tem sabedoria. Uma mulher vigilante e forte, que é louvada pelos seus e por Deus. Então, o próprio nome delas já tem um significado muito forte e tudo a ver com as atitudes que elas tiveram, né? De tomar aquela iniciativa, e foi através delas que foi alterada a lei, né? E elas puderam ter o direito delas, de ter uma terra, um lugar para viver. Através das filhas de Zelofeade, as mulheres que não tinham a bênção, não tinham direito à herança, passaram a ter. Elas tiveram coragem para falar com Moisés e, consequentemente, com Deus. Por quê? Elas falaram com Moisés, Moisés foi levar isso a Deus. Então, ela sabia que o pedido dela ia chegar até a Deus. Então, elas tiveram coragem. Elas poderiam ter medo e falar assim, não, quem somos nós, né? Para ficar diante lá de Moisés e também de Deus, né? Quem somos nós? E se achar coitadinhas, que não iam conseguir, né? Nenhuma mulher tem direito, como que nós, mulheres, teremos direito? Nós seremos rejeitadas. Não, elas não pensaram de nenhuma maneira assim. Elas, pelo contrário, foram confiantes, tiveram coragem e fé de que o Senhor ia escutar elas, né? E assim como elas tiveram coragem para falar com Moisés e, consequentemente, com Deus, pelo exemplo que elas deram, não devemos ter medo de chegar diante de Deus, mesmo que pareça impossível a nossa situação, mesmo que todos digam que não tem mais solução. Então, o exemplo que ela nos diz, que elas nos passam, é esse, que nós não devemos temer, duvidar de que o Senhor não vai nos ouvir, de que o Senhor não vai escutar nossa oração, ou que o Senhor não escuta, e que o nosso pedido não vai ser aceito, que o nosso pedido é tão impossível, tão difícil, que o Senhor não vai resolver. Então, a gente tem que se chegar a Deus na oração com confiança de que o Senhor vai nos ouvir, de que o Senhor vai resolver o nosso problema, porque Ele é o Deus do impossível, não há nenhum problema que Ele não possa resolver. Né? Bom dia para quem está chegando. Então, é assim que a gente deve se achegar a Deus nas orações, com um coração sincero e confiante, cheio de fé, de que Ele tudo pode, de que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, de que Deus do impossível que pode fazer qualquer coisa que tiver sobre a vontade dEle. Né? E com essa confiança, Deus vê, né, a sinceridade do coração, a fé nele, a confiança nele e honra, né? Aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é correta, que procura fazer a vontade dele, né? Que não envergonha, né, o nome do Senhor. Então, onde eu parei? Nós também temos direito à bênção de Deus, como elas tiveram. Deus nos dá livre acesso a Ele. Podemos chegar diante dEle e abrir nossos corações e nossas súplicas, confiantes que Ele nos ouvirá e nos atenderá. Então, elas ainda tinham Moisés para si, né, ser um intercessor ali no meio do caminho e levar a palavra a Deus. Elas não podiam nem falar diretamente com Deus. Hoje nós temos essa graça devido à morte do Senhor na cruz, que quebrou, que rasgou o véu e que tirou todo o impedimento que tinha entre nós, né? Um caminho agora somente Ele, é somente Jesus, que é verdadeiramente Deus também. Então, através da nossa oração, nós temos essa graça de poder falar com o Senhor diretamente, de poder nos dirigir a Ele em qualquer situação e pedir, né? Suplicar pelos nossos problemas. Assim como as filhas de Zelofeade, que queriam manter a propriedade de seu pai dentro da família, os líderes das famílias queriam conservar a terra dentro da tribo. Em seu parecer, Deus garantiu que as mulheres não casadas receberiam a herança do pai, mesmo quando eram solteiras, e que se casassem, que também não perdessem essa herança, que fossem com homens da mesma tribo. Assim, elas tinham a liberdade para escolher seus maridos, contanto que fossem da tribo de seu pai, para que não perdessem suas posses para outras tribos, nem alterassem os territórios das mesmas. Então, o Senhor ainda foi, como sempre, né, mais perfeito em tudo, né? Então, Ele pensou, Ele quis organizar para que não houvesse confusão, para que não houvesse desvantagem, de uma tribo ter mais terras que a outra, de uma tribo pegar terras de outra tribo. Então o Senhor manteve tudo organizado, cada um com seus direitos, cada um com as suas posses, que aquilo iria permanecer com o passar de geração em geração da mesma forma, que ninguém ia ficar no prejuízo,
todo mundo ia ser abençoado da mesma maneira, cada um segundo as suas primeiras terras, né? A quantidade das primeiras terras e também da modo que a família ia se aumentando. Então, além do Senhor garantir a herança para elas quando elas eram solteiras, o Senhor também garantiu um modo de que essa herança não se perdesse também quando elas se casassem, porque geralmente a posse, tudo da moça, né, a herança, passaria para o marido. Então, se elas se casassem com o marido de outras tribos, aquela herança, aquele terreno, né, aquele território que eram delas, ia passar para outra tribo. Então, para não haver muita confusão, o Senhor designou que elas teriam que casar com homens da mesma tribo. Que fossem qualquer um, elas poderiam escolher, mas que fossem dentro da própria tribo. Assim, as terras continuariam sempre ali, entre eles, e não iria se perder para, né, outra tribo. Então, elas tiveram a liberdade de poder escolher seus maridos, né, contanto que seguisse essa regra que o Senhor designou. E aí elas casaram com os próprios primos, os sobrinhos de seu pai, tá? E foram felizes pelo que, né, pelo que diz que elas foram mulheres vitoriosas mesmo, foram honradas pelo Senhor. Então, é um ensinamento que nos dá para que a gente seja confiante, sabe, com o significado dos nomes delas. Que a gente seja confiante perante Deus, de que Ele vai nos ouvir, de que Ele sempre, né, nos compreende, nos entende, que Ele vai resolver nosso problema, mais cedo ou mais tarde Ele vai, que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, que Ele vai nos ouvir, que não há nada que não seja impossível para Deus, né? Ele sempre vai fazer a vontade dele. Então, como Noa, né, que é aquela que não se detém, então nada pode te segurar. Se você quer buscar alguma coisa, se você quer alcançar, se você quer lutar por um direito seu, que você vê que é justo, é teu por direito, né, justo por direito, você tem que lutar, nada pode te segurar, nada, o Senhor está contigo. Então, a gente tem que ser assim, tem que ser confiante, nada deter a nossa coragem, sabe, para poder chegar e alcançar, tá? Então, esses são os ensinamentos que as filhas de Zelofeade deixam para nós, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E aí, eu encerro aqui com essa imagem das 5 que eu coloquei aqui no meu caderno, tá? E a gente encerra as mulheres de Números, tá? A partir do domingo que vem, eu vou entrar nas de Deuteronômio, através da minha Bíblia da Mulher de Fé. Tá bom? Um beijão para todas vocês, um bom domingo abençoado com Deus e a família e até semana que vem. Tchau!